Nós podemos fazer melhor, amém? Eu vou saúdo com a paz do Senhor. Amém. Queria desde já agradecer ao pastor Adenilson, meu amigo. Como diz o pastor Adenilson, a gente era pequenininho lá na casa da irmã Ana Lúcia, brincando. O irmão Adriano de vez em quando saía nos tapos, no outro dia estava abraçando. E não conta pra ele não, meu irmão, que eu vi ele esse dia, está muito mais forte que eu. O Álvaro conosco, a André pequenininho chorando, o menino que chorava. E os 30 vai chegando, pastor, os farol vai apagando. E nós estamos muito felizes de estar aqui. Eu quero agradecer ao presbítero Silvestre, meu amigo particular, homem de Deus. Cadê a esposa? Amanhã está aqui. Quando nós passamos lá para dar uma passagem, está tudo certo. Queria agradecer, eu fui por 2 anos coordenador de jovens lá na nossa igreja. Queria agradecer a jovens que veio comigo, a Fabrícia, a Thalita e a Teca. A Teca é mãe da Thalita, viu, irmãs? Não parece não, parece irmãs, mas é mãe e filha. E as duas também louvam ao Senhor. É uma bênção. Elas veio com o coração bem na mão, pastor Denilson, porque nós atrasamos um pouco. O Marcelo, que é nosso amigo, que nos trazendo, não pôde nos trazer. Aí estava numa reunião de última hora e nos deu carro. E o ponteiro veio com 130, 140 e elas veio com o coração na mão. Mas Jesus deu vitória, nós chegamos aqui, amém? Abrimos a nossa Bíblia no livro de Juízes. Mas pode ficar tranquilo, meninos, nós vamos voltar só de 90 e 100. O livro de Juízes, capítulo de número 8. Versículo de número 4, está escrito assim. Aleluia. Amém? Achado? Amém. Juízes capítulo de número 8, versículo de número 4. E com Gideão veio ao Jordão e passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Repita comigo: cansado, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote, disse aos homens de onde? Peço alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. E eu vou em alcance de Zeba e Salmuna. Alcance de quem? Rei dos Medianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: está já a tua palma Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão quem? Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a cidade de Penuel, e falou-lhe da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam da mesma forma como os de Sucote havia falado: está as tuas mãos Zelma e Salmuna? Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar derrubarei essa torre. Amém? Podeis assentar. Jesus, nós te damos graça pela tua palavra. Te adoramos por mais uma noite estar na tua presença. Fala conosco, Jesus. Irmãos, louvado seja Deus que está aqui nessa noite. Eu já senti a presença de Deus. Não vou ser extenso, mas tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, o Espírito Santo deu uma mensagem chegando aqui, e nós estamos aptos a ouvir a voz de Deus. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Juízes, nós entramos num período chamado de período teocrático. A palavra teocrático vem do hebraico teo, Deus, para si governo, governo de Deus. Logo depois que Israel conquistou a terra de Canaã, Moisés não pôde entrar na terra prometida, e Josué entrou com o povo, liderando aquele povo. Mas a Bíblia diz que Josué morreu e passou a ser governado por uma teocracia, pelo governo humano. Deus levantava de vez em quando algumas pessoas para estar na frente daquele povo. Deus levantou Otoniel, Deus levantou Débora, Deus levantou Gideão, Deus levantou eu de homem canhoto, e Deus levantaram algumas pessoas. Mas no capítulo 6, Deus levanta um homem por nome Gideão. Gideão
era da tribo de Dan. Sabemos que Israel foi dividido por 12 tribos: Manassés, Naftali, Issacar, Efraim, Benjamim, Simeão, Aser, Zebulon, Gad, Dan, Ruben e Judá. 12 tribos. E sabemos também que cada tribo ficou com uma parte a qual Deus havia concedido. Apenas a tribo de Levi não, que era responsável por levar o sacerdócio. E nesse período a Bíblia diz que o povo israelita se desvia da presença de Deus. E o povo de Israel, eles começam a dar ouvido aos deuses daquela região, aos deuses Dagon e Haddad, deuses dos vizinhos, Dagon e Haddad, deuses dos filisteus, dos amalequitas, dos amoreus. E eles começam a desviar-se da presença de Deus. E nesse período em que Israel desvia-se da presença de Deus, a Bíblia fala: se atentamente eu ouvir a voz de Deus e obedecer aos mandamentos seus, eu comerei o melhor dessa terra. Mas Israel começa a adorar Haddad e Dagon, e começa a fazer sacrifícios para deuses estranhos. Então o castigo é imediato. Israel passa por um período de grande turbulência, porque os medianitas e amalequitas invadiam o cenário de Israel, invadiam as 12 tribos: Manassés, Naftali, Issacar, Efraim, Benjamim, Simeão, Aser, Zebulon, Gad, Dan, Ruben e Judá, e começou a escravizar aquele povo. Como não se bastasse escravizar aquele povo, eles começaram a queimar o trigo, colocava fogo no trigo de Israel. Então Israel passa por um momento de crise financeira, Israel passa por um momento de crise espiritual, crise financeira. A palavra que contextualiza todo esse período é chamar de crise, porque Israel não podia mais plantar mantimento, porque os amalequitas e medianitas entravam no terreno de Israel e colocavam fogo no trigo. Então, quando falta o alimento, a crise, a lei da demanda e da oferta da economia, estava faltando alimento, o alimento que tinha era caro, e não tinha o que não produzia. O povo fugia-se da presença dos medianitas e amalequitas, porque ele também matava e capturava os animais do povo israelita. Era uma crise enorme, uma crise financeira, uma crise espiritual, porque havia adulterado. Mas quando o povo de Deus se arrepende, a Bíblia diz que aquele que arrepende deixa, confessa misericórdia. E o povo posta-se diante de Jeová, de Javé, e Javé olha para aquele povo e vai visitar Gideão numa teofania. A palavra teofania vem do hebraico teo, Deus, fania, manifestação, e Deus se manifesta com Gideão quando estava malhando o trigo. Onde? No largar. Por que não estava malhando no milheiro? Porque ele estava escondido nas cavernas de Abizerel. Porque Gideão estava escondido, porque ele estava no lugar para malhar o seu trigo, no lugar onde se pisava uva, porque ele sabia que o povo ia entrar naquele lugar e ia pôr fogo no seu trigo. Então, para salvar sua família e ter aquele mantimento, ele escondeu numa caverna, num lugar que se pisava uvas, numa montanha rochosa, para fugir da presença dos amalequitas e medianitas. E o anjo do Senhor vem falar para Gideão: varão valoroso, vai nessa sua força. Gideão faz uma coisa que me chama muita atenção. Gideão faz um questionamento com Deus. E Gideão diz assim: se tu me chamas de varão valoroso, por que nos veio este tamanho mal? Por que nos veio essa tamanha dificuldade? Porque nos veio este tamanho caos, porque o nosso povo foi escravizado, porque o nosso povo está sendo detonado, destruído, porque nos veio esse tamanho mal. Ele faz uma coisa que me chama muito a atenção, ele indaga a promessa. Eu já quero abrir parênteses para profetizar na tua vida que a promessa é sua. Pode questionar com Deus: Deus, a promessa que o Senhor me ofereceu, a promessa, Deus, que o Senhor me prometeu, a promessa, Deus, que o Senhor me deu há tantos anos atrás. Pode questionar com Deus, porque a promessa é tua. Foi Deus que te deu. Aleluia. A promessa é sua. Deus vai restaurar promessas nessa noite. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Então Gideão faz um holocausto. Gideão mata um cordeiro, coloca uma farinha sobre uma pedra, derrama o caldo,
O anjo do Senhor passa e consome todo aquele holocausto. Gideão tem naquele momento experiência com Deus. Todos nós que passamos por luta, por dificuldade, por problemas, e é no momento de deserto, de crise, de caos, de luta, é que nós temos experiência com Deus. Se você tem passado por luta, por problemas, você só está mais próximo de Deus, porque é na luta, no problema, é que nós chegamos mais diante da presença de Deus e passamos a ter experiência com Deus. Gideão naquele momento tem experiência com Deus. Ele tem experiência com Deus. Experiência é que nos faz motivar a continuar andando. Essa experiência que nós temos com Deus é que olhamos para frente e prosseguimos, embora estamos cansados, feridos e até com muitos problemas, mas olhamos para a cruz, porque temos experiência com o Senhor. E quando nós temos experiência, é um combustível que nos alimenta para que possamos continuar na presença do Todo-Poderoso. Deus fala: Gideão, tem uma estátua de Baal ali. Vai lá e desce o bambu na estátua de Baal. Pega o machado. Gideão, homem de coragem, juntou 10 anos, foi à noite, derrubou a estátua de Baal, levantou um holocausto para Deus. As pessoas ficaram furiosas e disse: quem que derrubou a estátua de Baal tem que matar. O pai de Gideão falou: se Baal é Deus, ele mesmo defende. E Gideão é chamado de Jerubbaal, aquele que defende, aquele que confronta com Baal. Aleluia. E o que Gideão faz? Gideão manda cartas para que o povo viesse. Mas Gideão primeiro faz prova de Deus. Isso me chama muita atenção, fazer prova de Deus, pastor Denilson. Muitas pessoas, presbítero Silvestre, têm quebrado a cara, sabe por quê? Porque não faz prova com Deus, fora da direção de Deus. Deus não falou com ele faz. Quantos casamentos destruídos? Quantos namoros que se quebra a cara? Quantos namoros não cristãos, porque é o jugo desigual, porque não faz experiência com Deus. E não faz experiência. Gideão não, ele falou: realmente, será que Deus está comigo? Deus, então vou fazer a experiência. Ele pegou um algodão e falou assim: Deus, se durante o dia amanhecer, se o algodão estiver molhado e a relva toda seca, é porque tu estás comigo. Gideão acorda, a relva toda molhada e o algodão seco. Ele fala: Senhor, mas já que eu já me atrevi, já que eu pedi, eu quero experiência com o Senhor de novo. Nessa noite eu quero ao contrário, eu quero o algodão seco e a relva molhada. Ele faz experiência com Deus. Está na hora de nós fazermos experiência, de pararmos de andar pelo nosso eu, pela nossa vida, pelo nosso querer, e começarmos a viver a dependência de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Sabe esperar o tempo de Deus, ter experiência com Deus. Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus. Gideão começa a mandar carta. Havia quantos tribos, irmãos? 12 tribos. Quantas tribos? 12. Gideão manda para 4 tribos: Manassés, Aser, Zebulon e Naftali. Gideão manda carta, mas Gideão arruma 32 mil soldados. Quantos mil soldados? 32 mil soldados. Me ajuda a pregar. 32 mil soldados. Mas o que Gideão faz? Deus fala assim para Gideão: tem muita gente, Gideão. Tem muita gente. Se esse povo ganhar essa luta com 32 mil soldados, eles vão se engrandecer demais. Eles vão achar que o seu exército foi muito forte. Tem muita gente. E ele faz prova. Desce no ribeiro. Aqueles que beber da água vigiando, ou seja, aqueles que ficar com a mão na espada, abaixar, olhar e pegar água e beber, esse você separa para um lado. Não, primeiro ele pergunta: quem é frouxo? 22 mil, levanta a mão. 22 mil. Sobra quantos? Vamos matemática. Apesar que o pessoal não gosta de matemática, mas vamos usar um pouquinho de matemática. 32 menos 22, 10 mil. Ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. Então vamos lá no ribeiro, vamos fazer o teste da água. Aquele que beber da água vigiando, esse você separa. Aqueles que pegaram, colocaram a espada, olharam, abaixaram, beberam a água, assim você separa. Aqueles que pularem dentro da água para beber, você separa.
Ele separa 300 de um homem, de 10.000, 9.700 para um lado e 300 para outro lado. Mas você não está entendendo, eu vou aplicar a mensagem de Deus para dar glória. Tem muita gente nesse projeto que você está envolvido. Tem muita gente. E esse projeto é para poucas pessoas. Deus vai alavancar com poucas pessoas. Tem muita gente. Você fica contando seus sonhos para todo mundo. O que Deus te deu para todo mundo, mas tem particular com Deus. Conta para poucas pessoas, aquelas que te ajudam em oração. E olha que nós não temos muitas pessoas quando precisamos que nos ajudem em oração, pastor Denilson. São poucas pessoas. Mas ele separa 300 homens. E ele vai espiar o arraial dos filisteus. Aleluia! E quando ele desce lá no arraial dos filisteus, lá no vale de Jezreel, tinha 135.000 soldados. Quantos mil soldados? 135.000 soldados. Quantos soldados, irmãos? Entre medianitas e amalequitas, 135.000 soldados, pastor Denilson. E Gideão tinha quantos homens agora? 300 homens. Me desculpe, irmãos, mas é impossível 300 homens vencer 135.000 soldados. Pregador Rony, é impossível, sabe por quê? Tinha 400 vezes mais o exército de Israel. Irmão, não era 2 vezes mais. Não era 3 vezes mais, irmãos. Não era 10 vezes mais. Porque se fosse 10 vezes, tinha 30.000 medianitas e amalequitas, mas tinha 135.000, 400 vezes mais. Como que 300 homens ia vencer 135.000 anos, 135.000 homens? 300 versus 135. Pastor Denilson, é impossível. Impossível. Mas impossível sim, é impossível. Na luta corporal humana é impossível. 400 vezes mais. Mas o nosso Deus é um Deus de milagre. Aleluia. E Gideão, quando desce e vê o arraial com 135.000 homens, ele chama o seu moço chamado Pura para descer com ele. E Pura desce com Gideão. Aleluia. E ele na tocaia, espiando, 2 soldados estavam conversando. E 2 soldados falaram: rapaz, eu tive um sonho essa noite. 2 soldados medianitas. Eu vi que um pão cevado de torrada passava por cima desse arraial e destruía tudo. Os 2 soldados inimigos levantam e falam assim: isso não passa sem ser a espada de Gideão. Você não entendeu, mas eu vou aplicar, irmão. Esses que te perseguem, que falam mal de você, eles que vão ter que levantar e falar: realmente Deus está com ele, realmente o Senhor está com ele. O soldado inimigo falou: não passa sem ser a espada de Gideão. Gideão naquele momento viu que Deus estava com ele. Os próprios inimigos estavam vendo que Deus estava na vida de Gideão. Glória a Deus. E é aqui que eu vou começar a pregar nessa noite, pastor Denilson. 135.000 soldados versus 300. Impossível. Mas o inimigo havia falado que o pão de cevada do sonho era a espada de Gideão. Deus fala assim com Gideão: Gideão, tu vai pegar tuas armas para lutar. Quais são as suas armas, Gideão? Tu vai pegar um vaso de barro, uma tocha de fogo e uma trombeta. Repita comigo: trombeta. Quais eram as armas? Um vaso de barro, uma tocha e uma trombeta. Mais alto uma trombeta. Mais alto uma trombeta. Uma trombeta. Complicou tudo. Ei, Jesus. Aleluia. 300 homens versus 135.000 amalequitas e medianitas, pastor Denilson, com uma trombeta, uma tocha de fogo e um vaso de barro. É impossível. Irmãos, naquela época não tinha GPS, não tinha um computador, não tinha touchscreen, não tinha rádio amador. A luta era espada, flecha. 135.000 soldados vezes 300 com uma tocha de fogo, um vaso de barro e uma trombeta. Trombeta só faz barulho. A tocha de fogo era para iluminar o escuro. E o vaso de barro era para quê? A tocha simboliza o Espírito Santo, que não pode faltar na nossa vida. Aleluia! O vaso de barro representa a natureza humana, que quando ele cai, ele se quebra. E nós somos vasos de barro. Aleluia! E a trombeta? Fazer barulho?
Fala, Deus. Oh, Deus. Aleluia! Não tinha GPS. Não tinha. Rádio amador. Não tinha. Toque screen. Não tinha. Via satélite. Não tinha. Não tinha nada disso. 135 mil soldados armados. Gideão fala assim: separa 3 de 100 em 100. 3 de quanto? 100. Um para o lado norte, um para o lado sul, um por meio. Pega a tocha de fogo e toca o que? A trombeta. Toca a trombeta. Eu vou te explicar. Eu quero 3 jovens aqui na frente, só para a gente ilustrar. Aleluia, Deus vai fazer milagre aqui hoje. Glória a Deus. 3 jovens, rapidinho. Vamos, João. Aleluia. Eita Deus. Só para vocês entenderem, irmão, o mistério que Deus faz. Como você chama, capitão? Gideão tinha quantos homens? 300. Veio 135 mil. Mas naquela época, pastor Denilson, cada capitão tinha uma trombeta. Tinha o quê? Ou uma buzina, do jeito que você quiser chamar. Cada capitão na época, ele era responsável por 1000 homens. E o Edson tinha 1000 homens. O Edson, quando ele escutava a trombeta tocada, ele chamava os seus 1000 soldados. Vem pra cá, capitão Edson. Aleluia! Você já vai entender, vem cá, capitão. Como você chama, capitão? Como? Capitão Marcos tinha 1000 soldados também. Era assim, irmão, não tinha GPS, não tinha rádio amador de comunicação. Então a trombeta do som do irmão Marcos era diferente da trombeta do irmão Edson. E quando ele tocava, os 1000 soldados dele também estavam preparados com a espada lutando, porque ele tinha. Vem cá, capitão. Quantos anos? Quantos soldados você tem? 1000 também? Quando ele tocava a trombeta dele, que era diferente o som, pastor Denilson, dele, do Marcos e do Edson, também ele chamava 1000 pessoas. Glória a Deus. E os 1000 soldados desembanhavam a espada e partiam para a luta. Pode sentar, capitães. Você não está entendendo nada, né? Mas você vai entender agora. Pode sentar, soldado. Quando 300 sons separados de 100 em 100, fez um barulho de 300 trombetas, pastor Denilson. Os medianitas pensou assim: nossa, olha o barulho de trombeta. 300 vezes 1000 dá quanto? 300 mil. Os medianitas pensou que tinha 300 mil soldados. E quando eles escutou as 300 trombetas, o som ensurdecedor das 300 trombetas, eles pensou: tem mais ou menos 300 mil soldados. No escuro começa a pegar a espada, e no meio do escuro um começa a matar o outro, um começa a lutar contra o outro. E Gideão só trocando a trombeta, o povo trocando a trombeta e trocando a trombeta de Deus. E os soldados medianitas e amalequitas lutando um contra o outro, um matava o outro. Morreu 120 mil soldados. Você não está entendendo? Está passando por prova, está na batalha. Usa a trombeta que Deus te deu. Glória a Deus e aleluia. Cadê a trombeta? Quem vai tocar a trombeta? Quem vai tocar a trombeta comigo? Você vai te levar, fica de pé. Usa a trombeta que Deus te deu. Pregador, qualquer trombeta é glória a Deus e aleluia. Faz barulho, usa a trombeta que Deus te deu. Pastor Denilson, os soldados amalequitas e medianitas confusos, vendo só o clarão das tochas e as trombetas tocando, eles pensaram que tinha 300 mil soldados, e no escuro um começou a matar o outro. Você está passando por prova, irmão. Quero te dizer uma coisa: nessa peleja você não tem que pelejar, porque o Senhor peleja ao vosso favor. Aleluia! 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 Trombeta de Deus, glória a Deus e aleluia. Faz barulho, toca a trombeta que Deus te deu. Usa a trombeta, você não acha que Deus te deu nessa noite? Usa a trombeta que Deus te deu, é trombeta, é glória a Deus e aleluia. Faz barulho de adorador, faz barulho de guerreiro. Seja impulsionado nessa noite. Toca a trombeta para o nosso Deus. Solta a glória a Deus e aleluia. Aleluia. Irmãos, vamos finalizar.
120 mil soldados morreram naquela batalha. 120 mil soldados, pastor Denilson. Israel não teve nem que usar espada. Só gritava: espada de Deus, espada de Gideão. Jesus. O nosso Deus é Deus do impossível. Poderoso é o Senhor. Mas acontece que sobrou 15 mil soldados que fugiram. E Gideão manda chamar mais uma tribo, a tribo de Efraim. A tribo de Efraim vem, pastor Adenilson, e persegue os 15 mil soldados. E quando a tribo de Efraim, pastor Silvestre, presbítero Silvestre, persegue os 15 mil soldados, eles pegam 2 capitões. Quais eram os capitões que eles pegavam? A tribo de Gideão, a tribo de Efraim pegou 2 soldados, 2 capitões. E o que acontece? Eles vêm falar com Efraim, eles vêm falar com Gideão. Eles pegam Oreb e Zeeb. E quando eles pegam Oreb e Zeeb, eles vêm bravos, pastor Denilson, vem nervoso falar com Gideão: Gideão, você matou 120 mil soldados, nós matamos só um pouco, nós matamos 2 capitães, por que tu não nos chamou para a batalha? Por que tu não nos chamou? Gideão fica nervoso e fala assim: olha, peraí, Deus não entregou Oreb e Zeeb na vossa mão? Por que está bravo comigo? Nós vivíamos uma mesma situação. Quem estava passando por problema eram as 12 tribos, irmãos. As 12 tribos estavam sendo perseguidas por medianitas e amalequitas. Era obrigação da tribo de Efraim ter vindo na primeira batalha para lutar. Eu quero te dizer o seguinte: quando Deus levanta alguém para fazer a obra do Senhor, tem muitos irmãos que ficam de braço cruzado, só criticando e pondo defeito. Não ajuda, mas não faça isso, irmãos. Nós estamos todos trabalhando para o Senhor, estamos todos envolvidos na obra de Deus. Faz a obra de Deus. Ajuda o líder de jovem, ajuda o pastor, ajuda. É porventura os cavalos de Jezreel? É porventura a minha tribo melhor do que a sua? Não, então faça a obra de Deus. Mas o que acontece, irmãos? É que depois de Gideão repreender Efraim, ainda havia 2 capitões. Pode sentar, nós vamos terminar já. Glória a Deus. Havia 2 capitões que ainda haviam fugido. O nome deles, Zeba e Salmuna. Zeba e Salmuna havia fugido. Mas espera aí, pastor Denilson. Havia 135 mil medianitas e amalequitas no vale de Jezreel. 120 mil foram mortos por Gideão ali, quando tocou a trombeta de Deus. Inclusive toca a trombeta de Deus nessa noite. Depois, a tribo de Efraim mata 2 capitões e 15 mil soldados. Mas ainda havia 2 príncipes, Zeeb e Salmuna. Poderia deixar, né, irmãos? 135 mil soldados mortos já. Só 2. Gideão sabia, irmãos, que aqueles 2 eram príncipes, eram cabeças. E se ele deixasse eles, ele ia levantar um novo exército, ia perseguir Israel de novo. Sabe o que Deus está dizendo? O que Deus colocou na sua mão para você fazer até o fim. O que Deus te deu é para você fazer. O que Deus colocou para você fazer aqui na igreja é para você fazer. Ajudar o seu pastor, ajudar o seu líder. A responsabilidade que Deus te deu é sua, irmão. É sua. Não é de ninguém, é sua. Vai até o fim. Faça a obra de Deus. Mas acontece que ele vai perseguir. E quando ele vai perseguir Zeba e Salmuna, ele chega numa cidade da tribo de Gad. E ele chega na cidade de Sucote. Repita comigo, Sucote. Os seus 300 homens, pastor Denilson, estavam rastejando, com fome, querendo comida. Havia perseguido a noite inteira, cansados, mas perseguindo. Cansado, mas perseguindo.
E quando ele chega na cidade de Sucote, que também fazia parte das 12 tribos, estavam também dentro do projeto Israel que Deus havia dado para Abraão, Isaac e Jacó. Estavam inseridos como povo de Deus, como propriedade peculiar de Deus. Aleluia. E eles falaram assim: peraí, porventura Gideão, já está nas suas mãos Zeba e Salmuna? Já está em vossas mãos Zeba e Salmuna? Não, não está. Então nós não podemos ajudar. Porque se nós ajudar você a pegar Zeba e Salmuna e dar pão para você, e depois Zeba e Salmuna destruir vocês, eles vão vir aqui e vão nos matar, porque nós não ajudamos você. Irmãos, quem concorda comigo que a cidade de Sucote cometeu um grande erro? Quem concorda comigo que eles teriam que dar pão para os 300 de Gideões? Quem concorda comigo, levanta a mão. Tinha que dar pão, por quê? Porque fazia parte das 12 tribos, fazia parte do povo de Deus. Vocês concordam comigo que ele estava errado de não dar pão para os 300 homens? Quem concorda? Vamos, irmãos, concorda ou não concorda? Tinha que dar pão? Tinha que dar pão? Tinha que dar? Então por que quando o líder de jovem pede, vai fazer uma rifa, vai vender alguma coisa e pede ajuda a você, você não ajuda? Por que quando a irmã do ciclo de oração vai fazer um congresso de irmã, você não ajuda? Por que quando Deus levanta alguém para fazer e você é o primeiro para levantar e não ajuda? Porque nós estamos todos no projeto Obra de Deus. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui é a obra do Senhor Jesus. Deus chamou todo mundo para fazer. Deus chamou todo mundo para fazer a obra de Deus. É verdade, Jesus. Quem não ajuda comete suicídio espiritual. Aleluia. Tudo que Jeová mandou eu falar, vou falar. Quem não ajuda comete suicídio espiritual. Você não está levantando contra o líder, você não está levantando contra o pastor, você está levantando contra o próprio Deus. Gideão fala assim: quando eu descer de novo com a cabeça de Zeba e de Salmuna na minha mão, eu vou destruir essa cidade forte, eu vou matar os seus príncipes. Gideão ainda cansado, mas perseguindo. Irmão, você não está entendendo. A obra de Deus às vezes é boa, mas é dolorosa. Às vezes tem perseguição, tem calúnia, tem espinho. Nós pensamos em desistir, assim como Gideão estava escondido. Mas quando nós vamos rastejando, aleluia, caminhando, Deus nos fortalece. Cansado, mas lutando. Cansado, mas perseguindo. Porque nos propôs uma coroa de salvação. Deus nos chamou para fazer a obra de Deus, não para nós ficarmos parados. Deus nos chamou para fazer aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Como diz o escritor Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10: tudo que Deus colocar nas tuas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Se prega comigo nessa noite. Ele passa na cidade de Peniel. De pé comigo. De pé comigo nessa noite. De pé comigo. Estamos finalizando. Sai do seu lugar e vem para frente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sai do seu lugar e vem para frente. Aleluia. Oh, Jesus. Ramandecopes. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Deus. Cadê o banco? Oh, glória. Charamandecopes. Chico lá. Vem para frente. Aleluia. Ai, Jesus. Charamandecopes. Isso, vem para frente, mocidade. Nós estamos assembleando. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Charamandecopes. Amados em Cristo Jesus, só para finalizar a mensagem e nós entrarmos no outro período, eu quero dizer, ele chega na cidade de Peniel. E quando ele chega na cidade de Peniel, ele faz o mesmo pedido. Ele fala assim: ei, o meu povo está cansado. O meu povo pelejou a noite inteira, lutou. E Sucote já nos deixou para trás e não quis dar pão. Vocês podem dar pão para nós, Penuel? Não. Sabe por quê? Porque Salmuna e Zeba não está na sua mão. Ele fala assim: olha, quando eu descer, eu vou destruir essa cidade forte. Eu vou destruir essa torre.
E Gideão vai cansado, com fome, faminto, perseguido, lutando. Pega Zeba e pega Salmuna. Traz com eles como troféu, corta a cabeça deles. Traz e mostra assim, olha aqui, cidade de Sucote. Você não ajudou a obra de Deus não, não ajudou não, né? Você não ajudou não, mas eu vou destruir a sua cidade. Chegou na cidade de Penuel, destruiu também. Aleluia, nessa noite você tem a opção de fazer ou não a obra de Deus. Mas eu disse para você que Deus colocou uma trompeta na sua mão. E a trompeta que Deus te deu é glória a Deus e aleluia. Deus colocou a trompeta na tua mão. Quem trouxe a trompeta de Deus? Glória a Deus. Aleluia. E manter quem manda ali está louvando ao Senhor. Aleluia. Irmãos, há 28 anos atrás, há 25 anos atrás, entrou um menininho numa cidade pequena do interior. A cidade tinha mais ou menos 2.000, 2.300 habitantes. E uma família que aceitou Jesus. Essa família tem 3 filhos. 3 filhos. Deus tem propósito e promessa na vida dos 3. Mas tinha um menorzinho do meio, gordinho. E um dia ele chega numa igreja, Assembleia de Deus, numa esquina. E o pregador pregava lá na frente, jovens. E quando o pregador pregava lá na frente, aquele menininho sentado lá atrás começou a dizer assim no íntimo dele, no coração dele: eu também quero ser pregador, eu também quero ser pregador, eu quero pregar igual esse pregador está pregando. E no coraçãozinho de criança, no íntimo dele, ele falava: Deus usa o profeta lá na frente. E o profeta fala assim: ei, de quem é essa criança? O pai do menino levanta, aleluia, e fala assim: essa criança é minha. Deus fala assim: esse menino vai ser um pregador e vai pregar em diversos lugares.